Fala aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou fazer um vídeo bem básico, esclarecendo algumas dúvidas para você que está querendo comprar uma pistola de pintura para o seu compressor e não tem noção de por onde começar. Primeiro de tudo, você tem que saber qual o compressor que você tem na sua casa. Se é um compressor de ar direto ou se é um compressor com reservatório. Os compressores de ar direto, eles precisam de uma pistola específica para eles. Uma pistola que continuamente elimine fluxo de ar. Porque se você coloca uma pistola que interrompe o fluxo de ar, o ar bate, volta e vai para a cabine de compressão do compressor de ar direto. E acaba estourando a borracha do diafragma, a borracha que comprime o ar. Então as pistolas de ar direto, elas têm um fluxo constante de ar. Então você pressionando o gatilho ou não, o ar sempre está sendo eliminado. Quando você pressiona o gatilho, sai tinta junto com o ar para fazer as pinturas de acordo com o objetivo, tá? As pistolas para compressores com reservatório, que são as pistolas de baixa, média ou alta produção, elas já têm um fluxo de ar interrompido. Quando você não pressiona o gatilho, não sai ar, porque o ar está armazenado no reservatório do compressor. Quando você pressiona o gatilho, o ar sai junto com a tinta, tá? Essa é a principal diferença entre uma e entre outra. Neto, posso colocar uma pistola de compressor tradicional num compressor de ar direto? Não, porque eu já expliquei. O ar é interrompido, volta para o compressor e estoura o diafragma. Neto, posso utilizar uma pistola de ar direto em compressor com reservatório? Aí eu posso. A única diferença é que você vai ter um desperdício maior de ar. Então, basicamente as diferenças das pistolas de ar direto para as pistolas de compressor com reservatório são essas. Segunda coisa que você tem que perceber, o acabamento que você quer fazer com as pistolas. Então você tem praticamente dois tipos de pistola, as HVLP e as LVLP. Qual que é a diferença entre elas? A HVLP, ela vai eliminar um volume maior de tinta do que a LVLP. Então, se você busca fazer pinturas de superfícies maiores, por exemplo, portão, parede, móveis em geral, pintura automotiva, você vai utilizar as pistolas HVLP, que eliminam um alto volume de tinta. Se você quer fazer pinturas de acabamento, por exemplo, envernizar móveis, que não é interessante você eliminar uma grande quantidade de verniz, ou então fazer pinturas de pequenas estruturas, ou até mesmo pinturas de acabamento, a LVLP já é ideal, porque o fluxo de tinta que ela elimina é baixo, então você tem um controle maior. Basicamente todas as pistolas de pintura trabalham em baixa pressão. Por que você não pode colocar uma pressão tão grande no compressor de ar? Porque se a tinta sai com uma alta pressão, a tinta bate na superfície e volta e faz névoa. Isso acaba, além de fazer sujeira, estragando o seu acabamento. Então, geralmente, as pessoas trabalham com uma margem entre 40 e 60 libras para você ter um acabamento aí legal, sem fazer muita sujeira e nem ter desperdício de material, tá bom? Então, vamos lá. Você já sabe que você tem que comprar uma pistola de acordo com o seu tipo de compressor. Você já sabe se a pistola que você precisa é HVLP ou LVLP. E agora você precisa saber o quanto de fluxo que você vai utilizar no seu trabalho. Você vai trabalhar na sua residência? Você vai trabalhar profissionalmente com ela? Você vai trabalhar em uma indústria? Se você vai pintar um negocinho em casa, um portão, uma chapa de madeira, uma porta, um móvel, que seja, para você é ideal as pistolas de baixa produção, que elas vão eliminar um fluxo legal de tinta, mas nada absurdo. Já tem uma funilaria, você já precisa você já tem uma demanda maior por tinta, você precisa de um leque maior para se trabalhar. Para isso você utiliza as pistolas de média produção, pistolas já mais profissionais, tá? Você precisa de um fluxo de ar, um fluxo de tinta absurdo. Precisa de um leque bem grande, sua linha de produção é alta, de pintura de alta produção, tá? Quanto maior é essa escala, quanto maior o fluxo de tinta que ela elimina, maior é o consumo desses equipamentos. Então, por conta disso, você precisa cada vez mais de um compressor maior para dar conta dessas pistolas, tá? O que acontece na maioria das vezes?
O cliente ele tem um compressor pequeno, de pequeno porte, compressor residencial, né, hobby, e o cara compra uma pistola de alta produção. O que acontece? A pistola exige mais ar do que o compressor pode fornecer. Então você acaba sobrecarregando o compressor. Ele começa a disparar direto, porque ele não consegue dar conta daquele fluxo de ar. E a pistola que você pagou mais caro para ter um acabamento de fluxo de ar maior, ela acaba não entregando. Então basicamente você jogou dinheiro fora e você está forçando o seu compressor à toa. Então, de forma geral, eu já ensinei em outro vídeo aí de qual compressor comprar. Tem que basicamente ver o consumo da sua máquina e ver se o consumo dela está de acordo com a vazão efetiva do compressor. Como que você sabe a vazão efetiva do compressor? Pega a vazão detectada no reservatório dele e divide por 2. Então, um compressor de 10 PCM, ele tem uma vazão efetiva de 5 PCM. Ou seja, qualquer pistola que tem um consumo de até 5 PCM vai funcionar legal nele, tá bom? Vamos pegar um compressor aí de 8.5 PCM. A vazão efetiva vai ser 4.25, ou seja, qualquer pistola com consumo de ar de até 4.25 vai funcionar legal nesse compressor. Bom, Neto, eu vejo muitas pistolas em kits, kit 5 peças, kit 3 peças, e geralmente não discrimina o consumo da pistola. Essas pistolas são as pistolas aí tradicionais com bico de 1.5 de baixa produção e elas têm um consumo de 3,3 PCM, ou seja, para essas pistolas qualquer compressor de 6,6 PCM para cima vai te entregar um bom resultado, um bom acabamento. Lembre sempre de começar, quando você está começando a pintura, comece com fluxo de tinta baixo e vá aumentando de acordo com o domínio que você tem da pistola. Não se esqueça nunca de limpar a pistola após o uso. Então utilizou uma tinta aí à base de solvente, retira a tinta depois, bota somente solvente na caneca e pulveriza o solvente puro para tirar qualquer tipo de impureza que fica na estrutura da agulha dela. Se a tinta for à base de água, a mesma coisa. Depois retira a tinta, bota somente água dentro do reservatório e pulveriza a água pura, tá? Quando você perceber que a água está saindo incolor, quer dizer que a pistola está limpa. Em relação ao acabamento, geralmente o pessoal costuma fazer 2 demãos. A primeira demão você geralmente faz em uma direção. A segunda demão você inverte o bico e faz na direção oposta, para ficar sempre com um acabamento aí encruzilhado e com um aspecto uniforme. Neto, eu preciso comprar uma pistola por gravidade ou por sucção? Basicamente elas vão ter o mesmo acabamento. O que manda na pistola é o consumo e a espessura do bico dela. A única diferença da pistola por gravidade é que você basicamente aproveita 100% da tinta que você colocou dentro da caneca dela. A pistola por sucção acaba ficando alguns resquícios de tinta no final da caneca, né? Então acaba ficando algum restinho e muitas pessoas consideram como desperdício, mas em termos de acabamento, basicamente vão funcionar da mesma forma. Pessoal, tentei fazer um vídeo mais simplificado possível. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de inscrever aqui no canal. Tamo junto sempre.